Pedro Duran também está aqui comigo para trazer também, Pedro, o que diz a polícia sobre esse assunto. E lembrando que o Supremo Tribunal Federal está de olho no que acontece nessas operações policiais no Rio de Janeiro, não de hoje. Na verdade, na pandemia, quando a gente teve aquela restrição à DPF do STF, né, que é uma norma que restringiu a operação em favelas, obrigou que a polícia avisasse o Ministério Público quando fosse entrar numa comunidade, por exemplo. Desde aquela época, o ministro Luiz Edson Fachin tem tutelado a segurança pública no Rio de Janeiro, mais ou menos da mesma forma que o ministro Luiz Roberto Barroso tem feito aqui em São Paulo. Quais são os dois lados dessa história? O ministro Fachin diz que a polícia do Rio de Janeiro precisa agir com inteligência e eficiência. As operações precisam ser bem planejadas para que elas possam ter efetivamente a prisão dos suspeitos, ponto. E não efeitos colaterais como a morte de policiais e também de suspeitos ou até mesmo de pessoas que não têm nada a ver com a história. Do lado do Rio de Janeiro, eu tenho conversado com a polícia do Rio, especialmente a polícia militar. Qual que é o argumento que eles trazem, Carol? Que a situação, especialmente na Maré, pelo que aconteceu ao longo dos últimos 2 dias, era algo que fugiu do controle, porque eles tinham o objetivo de prender uma quadrilha que roubava carros e eles foram recebidos a bala pelos criminosos. E aí você está falando do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro, que não se acovarda com esse tipo de situação. Não recolhe a mala e vai embora, vira as costas e vai embora. Reage. E nessa reação, ao ser recebido por bala, com mais bala, você viu uma operação que durou muito mais que 24 horas. Ela ficou permanente praticamente por 2 dias ali no Complexo da Maré. Então, que seria inevitável por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro uma ação que fosse diferente dessa, de ocupação da comunidade mesmo. Porque a expectativa deles era prender as pessoas e não matar criminosos, suspeitos. Mas a situação desandou, saiu do controle justamente porque eles foram recebidos com força de tiro, de bala, de arma e aí precisaram revidar. Qual que é o detalhe importante dessa história? Pelo menos 10 pessoas das que foram presas nesta operação são pessoas vindas de outros lugares do Brasil, de outros estados, que já tinham uma ficha criminal em outros estados. E qual que é a expectativa agora? Segundo os interlocutores do governador Cláudio Castro, ele deve pedir para o governo federal uma intervenção para evitar que as comunidades do Rio de Janeiro, que são dominadas pelo tráfico e pela milícia, se transformem em verdadeiros castelos blindados para esses criminosos importados de outros lugares. A ideia é compartilhar as responsabilidades sobre o assunto. Compartilhar as responsabilidades. É um pouco diferente da linha do secretário Mário Sarrubo, que fala em integração. O que o Cláudio Castro quer é que o Rio de Janeiro não se torne um refúgio, um paraíso fiscal, um paraíso social para esses bandidos, para esses criminosos. Vai pedir para o governo ter linha dura no combate a esse tipo de crime. Pedro Duran, nosso analista, daqui a pouquinho volta para falar mais com a gente. Até já, Pedro. Até já, Carol.